Convidamos neste momento a presidente eleita da Confederação Ibero-Americana de Medicina de Família e Comunidade, SINF, a doutora Maria Inês Padula Anderson, para proferir a conferência de abertura, Estado da Arte da Medicina de Família e Comunidade no Brasil, uma perspectiva. Solicito que os membros da mesa se desloquem para as primeiras cadeiras aqui do auditório, né, para a exposição da conferência. O objetivo, assim, é falar um pouquinho... Microfone. Então, eu vou tentar ser breve e o mais dinâmica possível. Só não vou cantar, porque eu não sei cantar e vocês não iam gostar. Mas, enfim, o objetivo é a gente fazer uma reflexão, né, sobre o estado da arte da medicina de família e comunidade no Brasil como uma especialidade médica. Naturalmente, quando eu vou falar da medicina de família, eu não vou estar deixando de falar das outras especialidades, nem das outras profissões da área da saúde que compõem a estratégia. Não é um sinal de desrespeito, nem de desvalorização, mas só porque, como estamos numa associação de congresso voltado também para a medicina de família, cabe uma reflexão um pouquinho nesse sentido, porque depois da gente vem muita gente aí para trás, para frente, melhor dizendo, e de repente alguma contribuição nesse sentido vale a pena. Então, a primeira imagem que eu trago é a imagem da Conferência de Alma Ata de 1978, a conferência onde foi falado pela primeira vez de uma forma mais sistêmica sobre os cuidados primários de saúde. E o objetivo, em 78, o lema era Saúde para Todos no ano 2000. Essa conferência que reuniu 134 países, né, muitas de todas as nações do mundo, praticamente, representantes, eles chegaram a essa conferência porque os sistemas de saúde do mundo não estavam atendendo as necessidades de saúde das pessoas e estavam gastando muito dinheiro. Então, eles estavam querendo saber o que estava faltando. Então, descobriram, então, de uma forma mais óbvia, que era a atenção primária à saúde que estava faltando, 78. A declaração da Alma Ata, que resultou dessa conferência, tem uma série de itens, né, de diretrizes, e a oitava diretriz diz que a responsabilidade dos governos, todos os governos devem formular políticas, estratégias e planos nacionais de ação para lançar e sustentar os cuidados primários de saúde. Para esse fim, será necessário agir com vontade política, mobilizar os recursos do país e utilizar racionalmente os recursos externos disponíveis. Então, esse foi um dos elementos que marcou que os países deviam buscar atenção primária. Pode passar. Obrigada. A Cris está me ajudando, estou até constrangida, mas obrigada. E uma reflexão que parece às vezes inusitada, que muita gente não sabe. A medicina de família e comunidade no Brasil, o Brasil foi pioneiro na medicina de família e comunidade. Antes de Alma Ata, em 1976, Alma Ata foi de 78, já foram criados os primeiros programas de residência em medicina geral comunitária na época, né? Murialdo, Rio Grande do Sul, UERJ, Rio de Janeiro, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Murialdo, infelizmente, Vitória de Santo Antão fechou há algum tempo, e Murialdo, Rio Grande do Sul e a UERJ permanecem ativos até hoje. Pode passar.
No Brasil, então, relembrando um pouco, a fundação, em 81 houve a fundação da Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária e, naturalmente, eu estou especialmente, aliás, eu esqueci de agradecer a honra de estar aqui presidindo essa sessão de abertura, quer dizer, essa palestra de abertura do Congresso. Eu estou na minha terra natal, um espaço que eu amo muito, aqui eu tenho meus familiares, grandes amigos, e assim, é muito emocionante estar aqui na faculdade, uma pessoa que eu gosto muito, que é a Isabel, e dos colegas Rui, Rolf, todos que estão aqui, Guilherme, todos que foram meus professores também, então, para mim é muito especial estar aqui. Então, em 81 teve a fundação da Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária, pode passar aqui. E em 1981, no mesmo ano, a Comissão Nacional de Residência estabeleceu as normas das primeiras especialidades no Brasil, e a nossa especialidade, Medicina Geral Comunitária, que era o nome antigo, foi a 4ª especialidade a ser oficializada no nosso país. Pode passar. Em 86, um pouco depois, o Conselho Federal de Medicina reconhece a Medicina Geral Comunitária e a Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária como sua representante. Pode passar. Então, a gente está falando aí de 78, já se vão 33 anos, se não me engano, é isso? 33 anos, 34 anos. E desde a ata, a gente percebe que o mundo ainda não está, a atenção primária e a medicina de família e comunidade ainda tem que batalhar bastante aqui no Brasil para se firmar como uma especialidade médica. Pode passar. Independente do pioneirismo, naquela época, a nossa especialidade, na contramão da história, o Brasil, em 1988, quando ainda não existia o Ministério da Saúde, era o INAMPS, a gente tem o que a gente chama de golpe das bolsas, né? A especialidade estava indo crescendo, visto que ela tinha sido oficializada em 1988. Então, havia muitos programas de residência médica espalhados pelo Brasil já, não me lembro quanto, mas eu acho que mais de 50. E houve o golpe das bolsas, que eles chamam de golpe das bolsas, quando houve o corte das bolsas pagas pelo Ministério da Saúde para quase todos os programas que eram financiados pelo INAMPS na época, né? E isso foi muito difícil para nós, para todos nós, que estávamos já batalhando pela consolidação, pela criação, pelo fortalecimento da especialidade, e um pouco inusitado, porque era incompreensível como logo depois da ata, né, 10 anos depois da ata, num momento de crescimento, houve esse corte no Brasil. Eu atribuo, pessoalmente, né, não sem nenhum... assim, é uma certa competitividade com a medicina preventiva e social, com algumas pessoas que criaram a saúde coletiva, que estavam na linha da saúde coletiva no nosso país, e entendiam que era uma ou outra especialidade. Isso foi a ponto de, em 1999, num seminário de Campinas, que eu estava, algumas das pessoas que estão aqui estavam lá também, que era 10 anos depois, ou seja, ainda, né, a questão era, vamos acabar com a medicina geral comunitária ou com a preventiva social? Então, fizemos um seminário em Campinas, e graças a Deus, né, depois de 2 dias de grande debate, vimos que as duas especialidades eram válidas, são importantes e que não são substituíveis umas pelas outras, né? Mas ainda assim, logo após, em 1900 por aí, foi criada uma comissão entre a Comissão Nacional de Residência Médica, a AMB, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, onde era uma comissão mista de especialidades que definiu as atuais 52 especialidades médicas no país, que a medicina geral comunitária iria continuar, mas só até o ensino da graduação formal médico generalista. Vamos passar, sair um pouquinho. E no mundo, como é que ficou essa questão? Então, no mundo, a hegemonia do modelo estalocêntrico acrescido da vontade política, né, da indústria farmacêutica, das vantagens econômicas da indústria médica, né, elas agem, né, indistintamente em todos os lugares do mundo. E também no mundo houve uma outra conferência, que poderia ser considerada uma
segunda Alma Ata, talvez, porque foi em Ontário, no Canadá, foi uma conferência conjunta da Organização Mundial de Saúde e da ONCA, que é a Associação Mundial de Médicos de Família, intitulada Tornar a Prática a Educação Médica mais relevante para as necessidades das pessoas, a contribuição do médico de família. Então, mais de 60 países se reuniram e houve previamente um grande estudo que percorreu todos os países, mais de 80 países responderam ao questionário sobre algumas características da especialidade, da medicina de família, dos sistemas de saúde, né? E dentre as várias conclusões, isso formou um documento muito interessante, eu recomendo a leitura. Foram várias recomendações também, e duas eu trouxe de contribuição para tornar a prática de educação médica mais relevante para a saúde das pessoas. O médico de família deve ocupar um lugar central nos sistemas de saúde. Os especialistas, atuando como médicos de EPS, são menos resolutivos, mais heterogêneos e menos custo-efetivos. Coisa que depois, algum tempo depois, a doutora Barbara Starfield teve a oportunidade de comprovar. Pode passar. Mais recentemente, né, o movimento da atenção primária, eu pessoalmente acho que não é um movimento, não é uma dificuldade da atenção primária se manter. É uma dificuldade do mundo, né, se tornar um pouco mais centrado nos seres humanos e menos na economia. Então, enquanto esse mundo, enquanto nós, né, que construímos esse mundo também, mantivermos e tivermos esse direcionamento, a atenção primária vai ter dificuldade de se manter, porque ela traz a pessoa para o centro do cuidado. Então, à medida que o Gustavo Russo, né, o atual presidente da sociedade, fala uma coisa que é interessante, né? O país é mais desenvolvido porque tem boa atenção primária, tem boa atenção primária porque é mais desenvolvido. Eu acho que as duas coisas são legais, uma se relaciona com a outra, porque é fato, né? Então, em 2008, a Organização Mundial de Saúde, na sua conferência internacional, se reúne e lança esse mote, talvez de uma forma mais clara pela primeira vez, depois de Alma Ata, que a atenção primária é mais necessária que nunca. Então, nós já estamos aí com 30 anos depois da Alma Ata e um item lá do relatório final. A gente está cada vez mais descontente com a incapacidade dos serviços de saúde. O sistema de saúde tem que responder melhor e com mais rapidez os desafios de um mundo em transformação. E a atenção primária pode afrontar esses desafios. Pode passar, Cristian? E, apesar da Organização Mundial de Saúde ter muita dificuldade de falar a especialidade, o nome da especialidade, medicina de família, né? E quando a gente não é chamado pelo nome, a gente ainda não tem muita identidade. O nome, aquilo que nos identifica, é extremamente importante até para uma criança, né? Se uma criança não tem nome, ela não vira uma pessoa, né? Porque ela não tem a identidade como pessoa. Então, infelizmente, a Organização Mundial de Saúde ainda tem um pouco de dificuldade de falar medicina de família. Mas vamos lá. A OPAS, né, então, a Organização Pan-Americana de Saúde de 2008, já como resultado um pouco da visão dessa conferência, fala que, tomando como base os diretrizes planteadas na Agenda de Saúde, os países têm que iniciar um esforço conjunto que permita redefinir a formação dos médicos da região, fundamentalmente com enfoque em atenção primária à saúde. Então, a gente repara que depois de 30 anos, ainda se fala com um enfoque em atenção primária, não se fala de um especialista em atenção primária à saúde, sabidamente uma das áreas de atenção das mais complexas que tem dentro dos níveis de prática médica. Pode passar. Em 1986, houve então o primeiro congresso de medicina de família e medicina geral comunitária, né, em Montes Claros, e nesse congresso eu não estive presente, né, mas o Falken, que esteve presente em todos os congressos brasileiros do medicina geral comunitária e medicina de família, fala que foi um congresso bastante polêmico lá em Montes Claros, e assim, contra um paradoxo, talvez, hoje, a gente olhando para trás um pouco, é que havia uma preocupação das pessoas que eram contra a medicina de família e comunidade, que aqui a gente repetisse o modelo de medicina pobre para pobre, né? Então, a medicina de família e comunidade, naquela época, era confundida, né, com medicina pobre para pobre e que seria objeto de manipulação política e um cala-boca social, né? Em 1978, houve o golpe das bolsas, né? E então, né, o que aconteceu com a medicina de família e comunidade desde então de 88 a 2000, né? Ou seja,
12 anos, né? Foram períodos que eu ainda não participava da sociedade, e o pessoal do Rio Grande do Sul foi quem sustentou a sociedade mais tempo, assim, da medicina de família como uma prática com um foco mais especializado, um foco científico, né, mais sistêmico. Naquela época a gente não tinha computador, não tinha lista, não tinha nada que pudesse reunir o que sobrou da medicina de família e comunidade enquanto espaço acadêmico, espaço docente, espaço assistencial. Então foram períodos de altos e baixos, né, mas com manutenção do trabalho cotidiano de todos nós. Nessa época também eu estava já formada e sofria aqui no Rio porque não tinha onde usar a minha especialidade, não tinha onde trabalhar. Né? Ricardo Donato foi um dos criadores da especialidade no Brasil, na UERJ, né? Ele foi a pessoa quem sistematizou e criou a residência. E eu me lembro, então, trabalhei nos CTIs da vida, né? Nas enfermarias, em plantões de hospital, e a minha opção foi tentar entrar para a academia, porque lá existia a possibilidade, então, da gente manter viva a especialidade, e não me arrependo, né? Acho que a gente está aí até hoje. Bom, então qual foi, eu acho assim, qual foi esse cenário, né, de 2000, né, foi um cenário, até 2000 foi um cenário muito difícil, porque a gente nasceu, morreu, cresceu um pouquinho, morreu de novo, nasceu de novo, ainda bem que a gente pode nascer várias vezes, pelo menos assim, como especialidade. Né? Pode passar. Eu acho que o grande marco, então, foi a Estratégia de Saúde da Família. Eu acho que a Estratégia de Saúde da Família merece todos os louros de um modelo de atenção que persistiu, está persistindo, né, por mais de a terceira gestão, a quinta gestão do governo federal. Né? E em 88 teve o SUS, que descentralizou o sistema, a saúde, de modo geral, a gestão em saúde, tornando a atenção primária uma incumbência dos municípios, mas a nível do governo federal a gente sabe que as políticas podem ser potentes indutoras de processos. Então, acho que a Estratégia de Saúde da Família trouxe uma oportunidade, não só para a medicina de família e comunidade, mas para todos os profissionais da atenção primária que querem fazer atenção primária, querem se dedicar à atenção primária. Então, que os portugueses, que se chama, né, de janela de oportunidades, foi como um pouquinho soltar as amarras. Pode passar, Cris. Então, se antes da Estratégia de Saúde da Família, tanto a atenção primária e saúde, né, na forma mais sistêmica, como a Barbara Starfield coloca, né, e ajudou a sistematizar, como a medicina de família e comunidade no Brasil, eram experiências dispersas, geralmente em centros formadores, e o conjunto do sistema negava ou desconhecia os seus princípios. Pode passar. Então, pode passar todos os três. A partir da estratégia, há um incremento exponencial de experiências, inicia uma interconexão e o conjunto do sistema é tensionado, né? É como se estivesse sendo empurrado para mudar em torno dela, mas resiste. Né? Eu me lembro que eu falava muito mal da saúde da família lá nos seus primórdios, do plano de saúde da família. Eu falava muito mal mesmo. Falava mal porque me preocupava muito que rumo queria tomar, especialmente porque a ideia era acabar mais uma vez com a especialidade. Né? E eu falava assim, não, de novo não. Porque queria se fazer uma residência multiprofissional, queria que todo mundo tivesse uma formação igual, e eu sou extremamente assim, favorável que haja profissionais que se dediquem à atenção primária em todas as especialidades, todas as disciplinas, né, da saúde, mas não necessariamente através de uma única forma de aparelho formador. Então, houve também uma dificuldade aí de manter, mais uma vez, a especialidade no Brasil. Pode passar. Então, a Estratégia de Saúde da Família, esses gráficos são fantásticos, eu me emociono toda vez que eu os vejo, né? A gente pensa que em 98 a gente já estava com 4 anos de estratégia e hoje, em 2011, o azulzinho mais escuro representa mais 75% de cobertura. Pode passar. Aí, número de equipes, né? A gente vê que em 98 foi, apesar de ter começado em 94, em 98 que está aqui, foi que houve um pico mais alto e a partir de 2002 esse crescimento foi mantido e sustentado, pelo menos até agora. Vamos ver o que esse governo vai fazer. De tal forma que a cobertura era, não fui eu que não avisei mesmo, era de 1% mais ou menos em 1994 e em 2011 53% da população, cerca de 100 milhões de brasileiros têm acesso à Estratégia de Saúde da Família. Eu não vou repetir, porque a Claunara já falou, e
Então, são a estratégia de saúde da família, também que a Leonora trouxe uma vez num congresso nosso, quer dizer, não era dela, mas era uma fala que ela trazia, de que durante muitos anos a gente teve a necessidade de ficar provando, olha, a gente existe, a gente é bom, a gente existe, a gente é bom. Eu acho que, né, agora que os outros é que tem que provar o contrário, né, que a gente não é bom, né, e que a gente não funciona, porque os números dizem que a atenção primária qualificada é bom, faz diferença para a vida das pessoas, né, para a qualidade de vida das pessoas. Então, medicina de família não é coisa de pobre para pobre, medicina de família é uma especialidade médica importante, todos os profissionais da atenção primária são valiosos e o que eles fazem faz diferença sim. Pode passar. Pode passar, e são outros gráficos, né? Então esses números já estamos cansados de saber, mas é sempre bom lembrar que acho que o Eugênio Vilaça fez uma apresentação também, que ele compara que cada 10% de cobertura da estratégia da família reduz em 4,6% a mortalidade infantil. É claro que esse dado já foi tirado viés, né? Já foi tirado viés de nível socioeconômico, etc. e tal. Mas ele trouxe outros dados e assim, é muito maior, bem maior que quase todas as outras ações comparativamente, como água, enfim, qualquer outra coisa, né? E o Vox Populi, em 2002, diz que 74% das famílias cadastradas estão satisfeitas ou muito satisfeitas. Isso, claramente, não quer dizer que a gente vai ficar tranquilo, que a gente sabe que ainda temos muito que melhorar, mas é uma questão de qualificação. E no Rio de Janeiro, o Daniel não trouxe esse dado, mas eu vi uma apresentação dele, que o nível de satisfação na maioria das unidades de saúde da família, das clínicas da família implantadas no município, é muito alto. Eu pus mais 90%, não sei se... Mas eu vi pelo menos assim, acho que mais 90%. Pode passar. 92%, então, não errei. E uma questão que vale a pena de refletir, né? Esse trabalho é do XI e relaciona que quanto maior o número de médicos em atenção primária, porque eu acho que a nomenclatura, como ela não é única no mundo inteiro, às vezes fica meio complicado, porque em outros países pode ter uma nomenclatura um pouco diferenciada. Mas, enfim, quanto maior o número de médicos de atenção primária, maior a expectativa de vida, um pouquinho que a gente falava antes, né? Então, é um gráfico, né, um trabalho de epidemiologia, né, o estatístico mostra que é uma linha que aumenta progressivamente à medida que o país tem mais médicos de atenção primária, médicos de família e comunidade. Pode passar. Eu estou falando um pouco da sociedade, porque o título da palestra é Medicina de Família, né? Então, uma sociedade também é forte na medida que ela tem uma sociedade científica forte. Então, falar um pouco da medicina, da perspectiva da medicina de família e comunidade, e falar um pouco também da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, em 2000, a gente teve um marco da reativação, que foi o primeiro encontro dos brasileiros de Medicina Geral Familiar e Comunitária, e em 2001 teve um seminário internacional de Medicina de Família e Comunidade em Fortaleza, no Ceará. Né? Pode passar. Eu trouxe essa imagem porque é um pouquinho como a gente se sente às vezes, né? Pelo amor de Deus, não me esmaga não que a gente está aqui. Pode passar. Eu acho que essa reativação plena em 2000, considerando que a história começou lá atrás, foi assim da gente levantar a pedra e ver o que ainda sobrava por baixo, né? O que ainda tinha de esperança, de motivação, de determinação para ir para frente. Pode passar. E ainda tinha flor, né? Ainda tinha vida, né? Tanto tinha vida que a gente está aqui 11 anos, 12 anos depois. Pode passar. Então a sociedade foi crescendo, né? E ela se filiou, ela hoje é reconhecida como representante, né, da especialidade no Brasil e fora do Brasil, tanto na ONCA quanto na Confederação Ibero-Americana de Medicina Familiar, que eu tive a honra de ser eleita para essa próxima gestão. Pode passar. Sim, a sociedade hoje tem filiais em mais de 22 estados. Nós tínhamos menos de 200 sócios em 2004 e hoje mais de 4 mil. Então é um crescimento exponencial quase igual aqui no Rio de Janeiro. Pode passar. Em eventos nacionais, fizemos o 6º Congresso em 2004, em 2013 vai haver o 12º Congresso, isso porque paramos de fazer congressos anuais para fazer congressos bianuais. Pode passar. Agora pode passar todos. E é muito interessante ver que este ano, em 2012, né,
Todos esses eventos estão acontecendo concomitantemente ou durante o percurso em todo o Brasil. E são eventos de excelente qualidade, todos eles com temáticas muito importantes, reunindo um grande número de palestrantes, enfim, pode fazer. Ainda vai ter o Congresso Nordestino da Paraíba em setembro, diz o nosso presidente aqui eleito. Pode passar. Além disso, né, a representação científica da sociedade, além dela ser da sociedade, agora falando um pouco da especialidade, né? Temos feito parcerias com as instituições de ensino, com o Ministério da Saúde, com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais, temos atuado junto ao IMB, ABEM, CFM, Comissão Nacional, temos as câmaras técnicas de medicina de família, do Rio de Janeiro, aliás, foi a primeira a ser criada no Brasil, né? Então temos reuniões mensais, regulares, trazendo questões atinentes à medicina de família e comunidade no nosso estado. E temos progressivamente entrado nas instituições de ensino com a criação ou de departamentos, ou de disciplinas, ou de cursos, ou de estágios. Começam a ter concurso para medicina de família e comunidade também, e representação sindical também. Pode passar. Pode passar. Naturalmente, o colega estava falando do não preenchimento de todas as vagas de medicina de família e comunidade. Aliás, queria dizer que não é só da medicina de família e comunidade que não estão sendo preenchidas as vagas, né? As especialidades generalistas, de um modo geral, infelizmente, estão tendo menos procura, porque os profissionais entram querendo fazer alguma coisa que vale garantir mais dinheiro e menos dor de cabeça para não levar para casa. Eu estou brincando, eu não quero ser má, mas assim, naturalmente esse mundo está levando as pessoas a procurarem coisas mais objetivas, né, que deem menos dor de cabeça. Mas, de todo modo, apesar do preenchimento das vagas estar em torno de 60%, 50%, 60% da ocupação, houve um aumento quantitativo muito importante do número de residentes. Né? Em 2004, né, 8 anos atrás, nós estávamos com em torno de 80 RNUs no Brasil inteiro. Né? Hoje, em 2012, a gente tem cerca de 360 vagas ocupadas, né, de medicina de família, das quais, o ano que vem, a gente vai estar com 100, 110 aqui no Rio. Né? Então, acho que o Rio não estava ainda aqui, não. Né? O Rio de Janeiro, 75 vagas ali de destaque preenchidas em 2012. Pode passar. Em termos de medicina, a medicina de família, em termos de educação e formação, ela também, né, não na forma de residência, mas na forma de qualificação e educação permanente, educação profissional, o Ministério da Saúde, o Justiça Seja Feita, tem feito um esforço muito grande para qualificar a atenção primária através da qualificação dos seus profissionais, e para isso o UNASUS, a UNASUS está aí, a UERJ faz parte do UNASUS e outros estados também. Tem a telemedicina, a telesaúde, né, em diferentes estados, vários médicos envolvidos, o Wilson está aqui, o pessoal está aqui, e o mestrado de atenção primária no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Pode passar. Na graduação, já falei, formação de preceptores, a UERJ tem um curso, a sociedade tem outro, titulação e recertificação, vai ter a próxima prova agora, né, em setembro, as inscrições estão abertas no site, 4 anos de experiência na área, mais as regras estão lá, vale a pena fazer. Pode passar? Volta um instantinho. Em termos de qualificação científica, né, a sociedade, né, a medicina de família hoje em comunidade tem algumas publicações muito diretas, ou a ela, ou a atenção primária à saúde, como é o caso do Promec, da Artmed, a nossa revista brasileira de medicina de família e comunidade, a parceria com a revista de APS, o projeto de diretrizes da NB, e a sociedade teve a oportunidade de participar de vários capítulos. Pode pensar. Um dos nossos últimos intentos como especialidade, que foi a nossa revista ter entrado no portal da CAPES, hoje concorrendo com mais de 30 mil periódicos de todo o mundo. Então, e eu já convido a todos para participarem elaborando artigos e mostrando a nossa experiência. Pode passar. O tratado, que ainda não conhece, sugiro fortemente conhecerem, comprarem, porque é um orgulho para nós. Eu trouxe aqui uma fala um dos grandes criadores também da medicina de família e comunidade no Brasil, o mestre Carlos Grossman, chamando a atenção da importância do tratado. Né? Pode passar. Além disso, a sociedade tem traduzido vários livros extremamente importantes para a especialidade, né? E, né,
McQueen, a medicina centrada na pessoa da Moira, né, tantos da consulta dos colegas espanhóis, Current, enfim. Hoje estão todos disponíveis em língua portuguesa. Eles, apesar de serem muito voltados para a medicina de família e comunidade, eles são, eu acho, importantes também para as outras especialidades da atenção primária e para outros colegas de outras profissões. Pode passar. Fizemos a cumbre ibero-americana, né, em termos de eventos internacionais aqui no Brasil, em Fortaleza. Fizemos um encontro internacional do ICPC2, que é o CID da atenção primária, no qual o Gustavo, atual presidente da sociedade, faz parte. Fizemos o curso Euracto Leonardo em Porto Alegre em 2010 e a avaliação de formadores de medicina de família e comunidade também em Porto Alegre em 2011. Pode passar? Vamos ter o Congresso Mundial de Medicina Rural no Brasil em 2014, em Gramado, no Rio Grande do Sul. E vamos ter o Congresso Mundial da ONCA no Rio de Janeiro em 2016. Né? Pode passar. Temos participado, né, a sociedade tem participado da Confederação Ibero-Americana. Eu atualmente estou na vice-presidência da região do Cone Sul na FINC, a partir do ano que vem, e em vários grupos de trabalho, né, enfermidades crônicas, medicina natural, qualidade, jovens médicos, o ANACAI, que agora o ANACAI, sim, e CPC2, e CPC, pode passar. A questão agora que, então, falta um pouco de transparências, que é a reflexão. E daí, está tudo bem, está tudo bom, já chegamos no topo, já podemos ir embora para casa, que o dever está feito? Não, eu acho que agora a gente está vivendo um momento muito crítico, diria eu, porque há uma certa diluição de esforços, eu diria, em torno da atenção primária qualificada, que era, na minha opinião, continuar com a qualificação progressiva da estratégia de saúde da família. E a medicina de família tem que tomar muito cuidado para não ficar, como não ficou esse tempo todo, só dependente das políticas públicas, embora, como especialidade, um dos nossos principais empregadores é o povo brasileiro, né, porque a gente é voltado para a medicina centrada na pessoa. Então, mas aí a gente tem que pensar no caminho, né? Pode passar. Então, eu trouxe alguns desafios que eu penso que são desafios de todos nós. Primeiro, a gente tem que superar essa visão reducionista e simplista que somos médicos de segunda classe e atenção de segunda classe. A gente tem que ultrapassar isso na gente mesmo. Se a gente ultrapassa na gente mesmo, a gente não passa para os outros. Essa é a questão. Temos que continuar batalhando pela valorização da especialidade de especialista em medicina de família e comunidade. Isso significa salário, vínculo empregatício, plano de cargos e salários. Eu acho que a gente tem que pensar seriamente como é que a gente pode colaborar, né, se é que a gente pode, para capacitar gestores para implementar a atenção primária de qualidade. Porque sem gestor de qualidade, não existe sistema de saúde de qualidade. E, infelizmente, não temos muito Daniel Sorães aí pelo caminho, mas enfim. E uma grande preocupação, que de repente alguém falou alguma coisa que me parece uma tremenda, desculpa, mas uma tremenda bobagem, mas que não pode no Brasil ter um modelo único de atenção primária à saúde. Como se a atenção primária à saúde tivesse ser diferente em cada... A atenção primária à saúde tem estrutura, né? Ela tem conceitos, ela tem princípios, eles têm que ser respeitados. O que tem que ser diferente é o que a nossa formação para atender melhor aquela população. Mas me parece, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha um programa qualificado, que tenha vários modelos de atenção primária. Eu ainda não vi. Então, a gente começa a fragmentar a atenção primária e fazer justamente aquilo que vai contra um dos principais princípios da atenção primária, que é a integralidade da atenção. Então, a gente começa a fazer, e isso tem desvio e perda de esforço, né? Então, a gente depois de 16 anos aí de implantação, mais de 18 anos de implantação, quando a gente está chegando saindo da adolescência e descendo a idade adulta, a gente começa a ter algumas falas que são, a meu ver, bastante preocupantes. Pode passar. Cascas de bananas, que eu acho que essa é para a gente mesmo. Essa aí não tem ninguém que possa fazer a não ser nós próprios. Que é não escorregar nessa da gente praticar medicina centrada na doença, que não é aquilo que a gente tem que fazer, baseado em procedimentos diagnósticos e na medicalização dos sintomas. Os princípios da medicina de família e comunidade exigem outros saberes e outras competências, né?
eu pus ali, entre aspas, excesso de atendimento do tipo demanda espontânea. Né? Por quê? Porque esse excesso de atendimento, tipo demanda espontânea, não tem outro caminho senão a gente focalizar na queixa do paciente, ser queixa centrada. Outra casca de banana que a gente tem que saber distinguir direitinho. Cobertura assistencial, atendimento, demanda e acolhimento. São 3 conceitos que não são antagônicos, mas dizem respeito a questões antagônicas. Temos que ter cobertura assistencial das famílias que nós cuidamos. Não podemos ficar atendendo sempre os mesmos usuários e produzindo só números. Né? Os antógenos dos programas verticais. A gente tem que se liberar, na minha opinião, se a gente faz medicina centrada na pessoa, dos programas verticais, por melhor que nos pareçam, porque o diabético é hipertenso, o diabético, além de ser hipertenso, ele tem ansiedade, o diabético, assim, além de ser hipertenso, tem ansiedade, tem doença isquêmica, além de ter isso, ele é pai de família, além de ter isso, ele é casado com um marido alcoólatra, além de ter isso, e os programas verticais não dão conta disso. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso. A outra coisa que é um desafio, e eu sou absolutamente favorável que você tenha meta quantitativa. Eu não sou favorável que seja um laissez-faire, seja qualquer um fazendo qualquer coisa, atendendo. Mas além das metas quantitativas, o que mais? E a gente não pode deixar isso só para o gestor responder, porque isso é difícil, gente. Isso não é fácil. E a gente tem uma responsabilidade de ajudar os gestores a responder essa questão. Pode passar? Outra coisa que eu acho que no Brasil a gente precisa muito é intensificar a abordagem familiar. A gente tem que saber o que é abordagem familiar, conhecer a abordagem familiar, saber os princípios da abordagem familiar e utilizar os instrumentos. Exercitar. A gente exercitando, a gente aprende e é muito útil, muito útil. Intensificar a abordagem comunitária. Né? A gente às vezes fica reclamando que o gestor não faz, que o gestor não planeja, que o gestor não diz o que a gente tem que fazer. Então, não é o gestor que tem que fazer a territorialização. Não é o agente comunitário sozinho que tem que fazer a territorialização. A gente tem que se envolver com a territorialização, a gente tem que saber as técnicas de diagnóstico comunitário. A gente tem que saber priorizar as ações no nível individual, familiar e comunitário. Se a gente não sabe, a gente não pode reclamar quando o gestor manda a gente fazer alguma coisa. Porque a gente não tem como contrapor a ele. Pode dizer. Pode passar. A gente tem que estar mais comprometido e envolvido na promoção do empoderamento social e nas ações intersetoriais também, eu acho, como especialidade. Isso não é tarefa de um ou outro profissional da equipe, é tarefa de todos. Né? E incrementar a competência técnica em ações de planejamento de atenção e a nível local de saúde, que é a nossa competência. A gente não tem que se formar para ser ministro da saúde, nem diretor, nem secretário municipal de saúde, nem secretário, quer dizer, eu acho ótimo quando a gente tem médico de família, que faz toda a diferença, David, Calonara, Núvio, Daniel, nesses cargos, né? Mas a gente tem que ter competências para saber que na minha equipe, na equipe da gente, quem tem que planejar as ações somos nós, obviamente, dentro de uma certa regra, submetido a uma certa norma, né, a uma certa diretriz, mas a gente tem, porque só assim a gente vai conseguir contrapor os desmandos gerenciais. Né? A gente não pode chegar para um gestor que não sabe fazer planejamento e falar assim, eu acho que... Não, eu acho não. Os dados mostram que, as técnicas mostram que... Né? Porque senão a gente vai ficar, eu acho que para lá, eu acho que é para cá, e ninguém acaba achando nada direito. Pode passar. Acho que em termos de desafio relacionados à formação, tem que aumentar o número de residências, né? Tem que ter bolsa diferenciada. O Rio de Janeiro está mais uma vez município de parabéns, né? Porque está investindo, isso é investimento em política pública, né? E também, para aumentar essa residência no nível que precisa, a gente precisa também nos qualificarmos melhor como preceptores, porque é difícil. Então, todos os relacionados a qualificar preceptor são bem-vindos. Pode passar? Pode passar. Uma coisa que eu acho fundamental, que é a competência de todos nós também influenciar essa política, os alunos, que é toda a faculdade de medicina com departamento, um curso, uma disciplina de medicina de família e comunidade, com professores, preceptores de medicina de família e comunidade. Como é que a gente quer que o residente seja médico de família se não tem médico de família na faculdade que ele ensina? Ele vai ver aonde? Né? É difícil, né? Como é que eu vou me tornar um pediatra se eu não tenho pediatra na minha formação? O
cardiologista, e assim também com a medicina de família e comunidade. Esse americano, ele fez um estudo interessante, né? Ele ainda está vivo, Gayle Stephens, mas ele lançou uma ideia, né, uma tese, de que toda disciplina, para se consolidar, passaria por 3 etapas. Etapa política, que é a criação da especialidade, essa nós passamos. Etapa administrativa, estabelecimento de serviços que utilizam a especialidade. Estamos nele, graças a Deus, esperamos que fiquemos. E uma última etapa, que é a etapa acadêmica. A especialidade entra por direito na universidade, na graduação e na pós-graduação. Essa etapa a gente precisa conquistar. Conquistar por direito significa que não seria só por uma lei, mas também por merecimento e por reconhecimento. Eu acho que as pessoas já estão. Talvez os mais importantes desafios da gente seja praticar de fato a medicina centrada na pessoa e utilizar o método clínico da medicina centrada na pessoa. A gente não pode fazer medicina centrada na pessoa com abordagem cartesiana anátomo-clínica, porque não combina. Uma é para doença, outra é para a gente, então não dá. Incorporar o paradigma da complexidade biopsicossocial na prática cotidiana e trabalhar com o conceito de saúde, que tenha mais a ver com qualidade e vivência da plenitude da vida das pessoas, das famílias e das comunidades. Pode passar. É um modelo anátomo-clínico, é só um detalhe, a gente fica focando o corpo, esquece a pessoa, né? É como se a doença fosse uma coisa que entrasse nele. Agora eu fiquei assim, não. A doença tem uma história, tem um significado, e resgatando esse significado, a gente resgata o projeto terapêutico, a gente compreende melhor aquela pessoa consegue ter mais empoderamento da sua realidade. Então a gente tem que pensar bastante nisso e se aprofundar nesses conceitos. Pode passar. Lembrando que todos esses fatores interferem na saúde, no adoecimento das pessoas, e é com esses que lá na atenção primária a gente vê no dia a dia, né? Na saúde da família, quando a gente sai na rua, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente abre a porta da casa das pessoas, são com essas questões que a gente se depara e é com essas questões que a gente tem que lidar, de uma forma humilde, né? Sabendo que a gente pode muito pouco, porque isso é complexo, mas é com isso que a gente tem que lidar. Pode passar? Eu trouxe aqui alguns exemplos, porque isso tem nome, essas tecnologias não são papoterapia, não são conversinha, não é ser um médico bonzinho, né? Tecnologias do cuidado, né? Com assim, terapias do anticorpo, que tem um nome esquisito, mas é isso mesmo. É uma terapia que reintegra a cabeça ao corpo, né? Porque o cartesianismo cortou, né? Separou a cabeça do corpo. Isso significa habilidade de comunicação, medicina narrativa, papel terapêutico da relação médico-pessoa, inserção de conhecimentos e práticas de medicinas alternativas, que são as tradicionais, na realidade, alternativas não tem nada, e o tratado traz todas essas experiências no seu curso. Pode passar? Alguns desafios para a gente, que eu acho que são novos no mundo inteiro, mas eu acho que o Brasil é pioneiro e em tantas coisas, pode ser isso também. Prevenção quaternária, cuidados paliativos de final de vida, cuidados inovadores da saúde mental, cuidados inovadores da gestação e ao parto, as relações com a gestante, com o feto, complexo pai, mãe, filho, pai, família, onde quase tudo começa. Acho que se a gente começa bem aí, a gente tem mais chance de ter pessoas mais saudáveis, mais felizes também. E ecologia, meio ambiente, saúde, medicina rural, que o nome ainda é chamado essa questão. Potencialidade da medicina de família e comunidade brasileira, eu acho que a gente tem coisas para contribuir para o mundo também, né? Muito respeitosamente, né? Porque aqui a gente faz simultaneamente, interativamente, abordagem individual, familiar e comunitária. Isso não é muito comum no mundo inteiro. São poucos países que fazem as 3 coisas como nós. O trabalho em equipe multidisciplinar, que é uma questão que os outros países estão copiando o Brasil. A interculturalidade, porque vivemos um país que fala uma língua só, mas tem várias culturas. Isso aumenta a nossa capacidade de compreensão dos fenômenos. Eu acho que o Brasil tem capacidade de contribuir para a inserção, desenvolvimento e qualificação da medicina de família nos países da América Latina. Inovação também, adequação de modelos de organização de atenção primária. Não é à toa que em Portugal agora as unidades chamam Unidade de Saúde da Família, o USS também, né? E eu trouxe como destaque porque tudo tem um lado bom, né? Eu acho que o lado bom do Rio ter demorado mais é que ele aproveitou a experiência dos anos que os outros estados brasileiros tiveram à frente. Então, eu estou destacando porque eu vi e eu conheço, e eu fiquei muito
muito emocionada e feliz, querendo uma para mim, para eu me cuidar com meus filhos e meu marido. Pode passar? Então, são unidades bonitas, não tem luxo, mas são adequadas, tem o espaço da interculturalidade ali no meio, tem a academia carioca, enfim, tem resolutividade, raio-x, ultrassom, eletrocardiograma, exames laboratoriais, equipe completa, espaços adequados e é funcional. Quando a gente fala de atenção primária qualificada, é claro que a gente pode mudar a cara, mudar a cor, mudar o teto, mudar sei lá o quê. Mas a gente está falando de um espaço digno, um espaço decente, onde as pessoas vão e se orgulham de estar ali, se sentem dignamente atendidas. Pode passar? A medicina de família e comunidade ainda é uma plantinha no Brasil, né? Mas eu acho que com o esforço de todos nós, a gente pode acabar. Então, lembrando que medicina de família e comunidade e estratégia de saúde da família de qualidade é um direito de todas as famílias brasileiras e um dever do Estado. Acho que eu acabei. Pode passar.